Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, para que nós possamos dar prosseguimento em nossos estudos da noite. Eu queria ver se a Alba está por aí. Chegou? Muito bom. Então, se ela chegar, a gente ainda recorre ao auxílio dela. E nós vamos, assim, dando sequência a esse momento de acolhimento espiritual, sabendo que nós estamos todos envoltos numa atmosfera de muito amor, de muito carinho, suprindo todas as nossas necessidades. Vamos recorrer para nos auxiliar na lição da noite a Casimiro de Abreu. Chama-se Símbolo. Sobre a lama de um monturo, um branco lírio sorria, alvo, belo, delicado, perfumando a luz do dia. Vendo essa flor cariciosa no Pantanal sujo e imundo, via o símbolo do bem entre os males deste mundo. Pois entre as trevas e as dores da vida de provações, pode existir a bondade irradiando clarões. E o coração que cultiva a caridade e o amor é a flor cheia de aromas, cheia de viço e frescor, que mesmo dentro das trevas, do mundo ingrato sem luz, é lírio resplandecente do puro amor de Jesus. Então, meus queridos, nós temos aí, nos auxiliando na inspiração da noite, Casimiro de Abreu, nos falando sobre a condição em que nós devemos nos colocar ante o mundo. E temos na lição do Evangelho, encerrando mais um capítulo, do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 16, instrução dos espíritos. Reconhece-se o cristão por suas obras. Temos uma belíssima instrução do Espírito Simeão, que além de nos alertar, nos convida de uma maneira muito amorosa a observarmos mais a nossa conduta perante o mundo, perante a vida. A doutrina espírita é uma pérola divina que nós dispomos para o nosso aprendizado. A doutrina espírita é um verdadeiro manual de conduta cristã, da qual nós não podemos jamais nos apartar. Sejam as circunstâncias que forem em que nós nela nos encontremos, jamais devemos nos afastar dessa doutrina abençoada. E a lição que esse capítulo nos traz é extremamente valiosa para nos aferirmos, fazermos uma introspecção, avaliando em que ponto que nós todos já estamos com tantos conhecimentos, com tanta informação que nós já recebemos. Então, todos nós que nos intitulamos espíritas e espíritas cristãos, precisamos periodicamente voltar esta observação para ver como que nós estamos agindo. E tendo em vista que para aquele que já dispõe de uma bagagem, maior é a sua responsabilidade,
se nós aqui já nos encontramos, grande é a nossa responsabilidade perante o mundo que se abre, o mundo em que estamos inseridos. Nós nos dizemos cristãos, e o cristianismo é uma árvore gigantesca, capaz de abrigar todas aquelas criaturas que se afinizam com os ensinamentos do Cristo, que tem o Cristo como guia máximo para que ele possa seguir. E se nós nos intitulamos espíritas cristãos, nós devemos dar para esse cristianismo a nossa cota de contribuição, a fim de que esta árvore permaneça sempre recebendo, sempre acolhendo o maior número possível de criaturas. E cuidar desta árvore é colocar-se com zelo para que ela não venha a ser deturpada, para que ela não venha a ser distorcida. Como nós sabemos que todos os ensinamentos do Cristo, ao longo do tempo, foram modificados por interpretações equivocadas, interpretações de acordo com os interesses das criaturas da época. Então, nós temos por dever não desfigurar esse cristianismo, para que ele continue dando os frutos, que todos que chegarem e colher desse fruto, sinta-se saciado, sinta-se alimentado. E como nós cuidarmos dessa árvore, zelar dela, senão através do nosso comportamento, da nossa maneira de viver. Pois se nós deparamos com um cristão com atitudes anticristãs, em que acreditar? Se nós encontrarmos uma criatura que já tem o conhecimento espírita, se intitula espírita e age de uma forma tão diferente daquela ensinada nos evangelhos, então em que acreditarmos? Portanto, esse nosso proceder que vai favorecer a solidificação, a implantação, a confiança, a segurança em todas as criaturas que ainda, débeis de fé, débeis de vontade, estão procurando, estão tentando se firmar na vida. Já que todos nós somos espíritos em escalas diferentes de maturidade espiritual, de necessidades tão peculiares. Então, se nós nos identificamos como cristãos, é necessário que sejamos identificados pelos nossos atos. Como que os cristãos dos primeiros tempos, eles eram identificados? Vocês se lembram pela história, pelos filmes, quando eles se reuniam nas catacumbas para ouvir os apóstolos falarem do Mestre? Pelo símbolo da cruz. Hoje nós não precisamos mais usar o símbolo da cruz para nos identificarmos. Mas nós seremos identificados onde quer que estejamos, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento. Por isso que nós vamos lembrar da expressão, é pelo fruto que se conhece a árvore. Os fatos valem muito mais do que as palavras. Não basta apenas a gente dizer, Senhor, Senhor, ou apenas afirmar, eu sou cristã ou eu sou espírita, para que o sejamos de fato. O que vai determinar são as nossas ações. É necessário
que tenhamos coerência entre aquilo que falamos e aquilo que nós praticamos. É necessário que tenhamos um caráter diamantino, que tenhamos uma consciência mais cristalina, uma solidez moral, perante todas as situações e circunstâncias. É necessário que saibamos diferenciar o cristão, que sejamos um diferencial entre as criaturas que aí se encontram. Então, dentro disso, esse esforço diário, esse empenho permanente de vivenciar o bem, de praticar o bem, vai nos colocando em uma condição não especial, porque nós não somos diferentes de ninguém, mas já vai nos identificando como aquela criatura que já sabe o caminho que ela quer seguir. Então, nós não podemos nos enganar com o mundo. E para isso nós vamos recorrer, mais uma vez, a Emmanuel, em seu livro Vinha de Luz, numa lição que se intitula Crises. Apenas um pequeno trecho. Examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que define, que decide o futuro. Assim, meus irmãos, o momento que nós estamos vivenciando é um momento decisivo para a humanidade. E aquilo que nós atribuímos, definimos como crise, está definindo os rumos desta humanidade, aferindo os valores desta família terrestre, a fim de que sejamos assim revelados na nossa intimidade, na nossa individualidade. E o que nos revela não são as nossas palavras, são os nossos atos, são as nossas ações. O momento solicita que nós exteriorizemos aquilo que nós somos. A todo instante nos vemos diante de situações que nós temos que expressar aquilo que de fato somos e quem somos. Portanto, está estampada na conduta de cada um aquilo que cada um busca. Nós podemos identificar nos menores traços, naquilo que nós buscamos, os ambientes que nós buscamos, o tipo de música que nós apreciamos, o lazer que nos atrai, os gostos, tudo, até a arte, define a categoria do espírito que está ali atrás. E como João Evangelista nos alerta, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Então, esse momento em que nós aqui estamos presenciando, é um momento de sermos, na realidade, quem somos. Se nós já somos do Cristo, é importante mostrarmos que do Cristo somos. Através do quê? Das nossas ações, através do nosso comportamento. Presenciamos diuturnamente situações lamentáveis, tristes, que nos chocam, que nos amarguram. Mas o mundo está aí, para que nós aprendamos as lições necessárias, para que nós possamos verificar
discernir aquele que de fato está buscando o Cristo e aquele que é do Cristo ainda está se distanciando. É assim que nós vamos perceber lá naquela lição a separação do joio e do trigo. Então, nós seremos diferenciados nesse momento pelas nossas ações. Vamos ser reconhecidos pelo nosso proceder. E não tem como a gente esconder mais. É dentro da nossa casa, é no trabalho, é na rua, é em qualquer situação. Às vezes até quando nós estamos quietinhos no nosso canto, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, nós nos damos à amostra. Então criamos um campo que nos revela, com lente de aumento. Então é tempo de nós atestarmos a que viemos. Estão sendo dadas as últimas chances para esta humanidade, para todos nós. E aquele que não aproveitar essa chance, ele vai precisar recomeçar novamente em outros campos, em outra escola. Então, em meio a tantos convites à liberdade irresponsável, é necessário que abracemos o compromisso dessa liberdade responsável. Em meio a tantas oportunidades de sermos mais um, que nós possamos nos tornar um diferencial em meio a tantos. No meio, entre tantas influências, visíveis e invisíveis, nós podemos definir aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós queremos seguir. Então, pautarmos pela conduta reta, sermos mais cautelosos, mais vigilantes em nosso proceder. Então, nós estamos dando testemunho como nunca imaginamos dar. Pois a história nos revela que os cristãos deram testemunho ao serem jogados nos campos, nos circos. Nós estamos dando testemunho hoje de fortaleza moral, de fé. Então, somos acompanhados pela espiritualidade através desse testemunho. Ninguém vai poder, no momento em que nós nos encontramos, alegar que não teve uma chance. Conta-nos, a espiritualidade, que como nós estamos transitando para uma nova fase do planeta, é inconcebível percebermos ou imaginarmos uma atmosfera da crosta poluída, abrigando espíritos de ordens tão inferiores, tão primárias ainda. Então, essas regiões do astral já estão sendo saneadas. E elas estão sendo saneadas, mas pela justiça divina, essas criaturas não podem ser conduzidas de uma forma violenta para outros mundos. Então, para muitos, são concedidos a oportunidade da reencarnação, mesmo que sejam reencarnações breves, para desencarnações coletivas, mas para que eles possam mostrar arrependimento, para que eles possam definir o que querem ser. Então, essas oportunidades foram lançadas e estão aí. Então, é onde nós presenciamos as pessoas, os nossos irmãos, que ainda não acordaram, praticando tantas iniquidades, tanta brutalidade, tanta violência. Mas e nós?
Quem somos nós? O que nós estamos praticando? Então, é importante a gente avaliar e a gente repensar, para nós não entrarmos nessa fileira dos últimos habitantes aqui da Terra. Nesse momento também estão reencarnando uma imensa falange de espíritos ditosos, espíritos luminosos, que vão se dar a conhecer, como em toda a história da humanidade, esses espíritos também estiveram presentes e se revelaram pelo seu comportamento, pelas suas obras. E não é impossível para nós praticarmos o bem. Se esses companheiros nossos assim realizaram, por que não? Né? Não é apenas para o nosso deleite, para sofrerem, padecerem aqui envolvido na matéria, e que nós os tivemos. Foi para que servissem de modelo, nos encorajasse, nos mostrasse o caminho que nós precisamos seguir. Então, como saber se uma pessoa é boa ou má, justa ou injusta, senão pelo seu comportamento? Repetimos, pela árvore que se conhece, pelos frutos que se conhece a árvore. Então, nós vemos por fora aquilo que cada um traz intimamente. Quando nós chegamos à doutrina, possivelmente muitos de nós chegamos por vias da dor, né, por um chamamento que foi mais forte do que a nossa própria vontade. Então, a partir do momento que nós chegamos a essa doutrina, como que nós nos tornamos após o contato dessa doutrina? Jamais eu creio que nós fomos os mesmos ou somos os mesmos. Pelo menos um pouquinho. Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente pensa antes de fazer se está dentro dos princípios, dos ensinamentos de Jesus. Então, um cristão verdadeiro, ele é cristão o tempo todo. Quando o nosso companheiro Duraide falou que nós estamos aqui como que distantes do mundo lá fora, e é realmente uma outra realidade. É como se nós estivéssemos num plano ditoso, e isto é uma bênção. Mas nós não podemos ser espíritas nem cristãos apenas aqui dentro. Lá fora é que é o nosso testemunho. Então, como que nós vamos testar tanta teoria, tanto conhecimento? Quando nós trazemos, né, a insígnia de Jesus, do Cristo, nós nos tornamos um representante legítimo desse Cristo, onde quer que estejamos. E isso é uma responsabilidade muito grande para nós. Não que nós venhamos a nos imolar, como Jesus se imolou, para testemunhar o amor, o perdão, mas nós devemos, naquilo que nós somos chamados, também dar esse testemunho. Não importa o lugar. Então, tudo que eu fizer ou falar, que seja conforme a vontade do nosso Pai. Não é assim que nós falamos na oração, né, do Pai Nosso? Seja feito a sua vontade. E qual que é a vontade desse Pai? É que nós cumpramos com os seus ensinamentos. Que nós sigamos as suas lições, e são lições de amor. Elas não podem ser desvinculadas da nossa vida. Então, aí que entra aquela retidão de caráter. Porque se eu sou uma criatura aqui, eu não posso ser outra ali.
Eu preciso ser confiável. O nosso Pai, Ele é o nosso Pai, foi ontem, é hoje e vai ser amanhã. O Cristo também. E nós? Então eu sou uma pessoa aqui diante de vocês, e se vocês me encontram lá na rua, eu vou ser diferente, em casa eu serei outra. Como que fica o meu espírito perante, né, essa conduta que eu estou adotando? Então, quando Jesus, né, cita essa frase, pelos frutos que se conhece a árvore, ele instituiu as obras como sendo a identidade do cristão, a identidade do caráter de cada pessoa. Agora, como que nós vamos chegar nessa condição de mostrar o nosso comportamento? Adotarmos uma conduta verdadeiramente cristã, se não pela educação, pela autoeducação. E essa educação, ela se faz desde o nosso berço até o momento em que nós deixamos o corpo físico. E depois ela prossegue em outros planos, com uma outra visão. Então, a pessoa que já foi educada nos ensinamentos cristãos, ela jamais se deseduca. Aprendamos isso. Se nós ainda adotamos algum comportamento contrário, é porque, isso na realidade, é porque nós ainda não adquirimos aquele comportamento. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu perdi a paciência. Como a gente perde aquilo que a gente nunca teve? Paciência não é um objeto que eu vou perder. Então é mais fácil a gente falar que perdeu do que admitir que nunca teve. Como que nós vamos afirmar que já somos, que já estamos praticando uma coisa, sendo que na hora de nós nos colocarmos em evidência o nosso comportamento, a gente fala, eu perdi a cabeça. Então, meus irmãos, é muito sério a gente pensar que fala uma coisa e faz outra. Mas nós estamos aqui nesta escola e creiamos, cada dia nós somos melhores, nós estamos melhores. E amanhã será uma manhã diferente na nossa trajetória evolutiva. Assim como nós vemos tantos irmãos ainda praticando tantas coisas, é porque eles ainda não acordaram. São criaturas que chegarão no estágio em que nós estamos. Como nós estamos chegando no estágio, creio que daqui a alguns milênios, né? Mas é breve, gente, tá? Na condição de mentores, de protetores. Mas para a gente chegar lá, a evolução, ela exige esforço, ela exige sacrifício. Nós não podemos acomodar. Está tudo bom do jeito que eu estou. Né? Eu já melhorei muito. Sim, nós já melhoramos, com certeza. Quando nós ainda vemos irmãos nossos ateando fogo nos nossos irmãos, isso nos faz recordar a época dos cristãos, onde que se ateava fogo nas criaturas que eram amarradas nos postes. Será que não são ainda esses mesmos espíritos tendo oportunidade de se redimirem? E que ainda não se desvincularam desse comportamento? Se ainda estão praticando o mal, se ainda estão adotando um comportamento dessa natureza, é porque ainda não praticaram o bem. Estão vindo de uma trajetória de prática negativa, de prática primitiva. E jamais
A violência, o revide do mal, é solução para o mal. O bem deve prevalecer, o bem deve se expandir, a fim de que o mal se recolha. Não é o bem se recolher para o mal se expandir. E como que nós vamos fazer o bem se expandir? Se não pelo nosso comportamento, pelo exemplo que nós vamos dar. Precisamos, pois, portanto, nos dar a conhecer pelos nossos atos. E a lição da noite, ela é muito límpida, ela é muito clara. Vamos voltar para casa, reler essa lição, meditar sobre ela, agradecer ao Criador a oportunidade que nós estamos tendo. E vamos lembrar que todos nós, indistintamente, temos um tesouro nas mãos. E só nós podemos utilizar bem esse tesouro, que é a nossa reencarnação. E buscamos ainda, do livro Parnaso de Além Túmulo, também é um livro belíssimo, né? A primeira obra do Chico Xavier, com diversos autores, poetas da espiritualidade, alguns muito conhecidos, outros nem tantos. Então, eu trouxe aqui de um espírito Marta, que não é um espírito assim tão conhecido como Antero de Quental, por exemplo, mas nem por isso deixa de trazer uma lição, um ensinamento precioso. Intitula-se Jesus. Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes. O pão que sacia os esfomeados das verdades eternas. A fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito, que jorra no coração dos transviados do caminho do bem. As sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe escuro, dos prantos e das provações remissoras. Que Jesus nos abençoe.